E aí, turminha, tudo bem? Nesta aula, aprenderemos a dividir. Primeiramente, quero te apresentar os personagens, tranquilo? Os dois principais personagens. Esse número que está aqui do lado do quadradinho, dentro do quadrado, irei chamar de quadrado, essa parte aqui, esse número é chamado de divisor, tá bom? E esse outro número aqui, ele é chamado de dividendo. Mas, para ficar mais simples, para que alguém que esteja se deparando depois de muito tempo com esse tipo de conta, irei chamar apenas de tabuada, tá bom? O número que está aqui dentro desse quadradinho será a minha tabuada. E esse número aqui será aquele número que eu quero chegar perto ou igual. Você já vai entender, tá bom? Então, vamos começar. Esse número que está aqui dentro é a tabuada, nesse caso, tabuada do 2. Vá na tabuada do 2 e procura um número que, multiplicado com 2, chegue perto ou igual ao número 3. Tá bom? Eu já deixei aqui pronta a tabuada do 2. Então, repare o seguinte. O resultado, ele não pode passar do número 3. Ele tem que ser igual ou o número mais perto do 3. Tranquilo? Então, aqui é o seguinte. Se eu multiplicar 2 vezes 1, eu tenho como resultado o número 2. Ele já se aproximou do número 3. Tranquilo? Mas vamos tirar as dúvidas. E se eu quiser multiplicar o 2 vezes 2? Ele vai dar quanto? 2 vezes 2, ele dá 4. Esse resultado você escreve desse outro lado, do lado esquerdo. Tranquilo? Repara o seguinte. Esse número 4, ele já passou do número 3. Então, ele não vai me servir. Certo? Então, aí você faz o quê? Você vai identificar na tabuada dois números. Aquele que está multiplicando o número 2, que nesse caso será o número 1. Esse número que multiplica vai ficar sempre embaixo da minha tabuada, tá bom? O resultado vai ficar embaixo daquele número que eu estava querendo me aproximar ou chegar a ser igual, tá bom? Então, nesse caso, o número 2 ele vai ficar aqui embaixo do 3, certo? Feito isso, iremos agora subtrair. Esse será sempre o nosso caminho. Agora iremos subtrair. Fazendo as contas, 3 menos 2 fica 1, tá bom? Por enquanto, vamos ficar por aqui. Até você já dominar bem, aí já poderemos partir para dividir com números decimais. Tranquilo? Então, a primeira situação diz o seguinte. O número que está do outro lado tem que ser maior que a minha tabuada, certo? Pronto. Qual será o segundo caso? O segundo caso diz o seguinte. Eu consigo dividir quando o número da minha tabuada é igual ao número que está do outro lado. Também consigo dividir. Tá bom? Identificamos primeiro quem? Identificamos primeiro a nossa tabuada. Qual desses dois números será a minha tabuada? Lembra que sempre será o número que está dentro do quadradinho. Irei chamar de quadradinho, para ficar mais fácil de identificar, tá bom? Então, iremos trabalhar com a tabuada do 6. Aí, vai na tabuada do 6 e procura um número que multiplicado por 6 se aproxime desse cara aqui, que também é o mesmo número 6, não é isso? Se você chegar aqui na tabuada, você irá... Eu deixei aqui propositalmente dois resultados. A primeira multiplicação, 6 vezes 1, dá quanto? Dá 6. Se você reparar, esse 6 é igual ao número que eu quero me aproximar. Nesse caso, deu igual, 6, não é isso? Então, eu consigo trabalhar com esse cara, mas vamos tirar as dúvidas. E se eu quisesse multiplicar o 6 vezes 2? Multiplica, não tem problema. Mas aí você tira a prova dos 9. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12, não é isso? Esse aqui, ele vai ficar aqui embaixo do 6. Ele vai me servir? Claro que não. Por que não? Porque esse 12 aqui, ele já passou do número 6. Lembrando que esse número, ou o número que vai ficar aqui embaixo, tem que ser igual a esse cara, ou o número que se aproxima mais. Tranquilo? Então, nesse caso, irei utilizar o 6, não é isso? Mas para tirar o 6, eu preciso multiplicar com quem primeiro? Eu preciso multiplicar o 6, ó,
preciso multiplicar o 6 vezes quem? 6 vezes 1. Tranquilo? O número que você multiplica, ele sempre vai ficar aqui embaixo da minha tabuada. Não tem como errar. E o resultado? O resultado sempre vai ficar embaixo daquele número que você estava querendo chegar o mais perto possível ou igual a esse número. Nesse caso, o número 6. Tranquilo? Então, o 6 ele vai ficar aqui embaixo. Ele fica aqui. Feito isso, passamos para a subtração. Agora iremos subtrair esses dois números. 6 menos 6 dá quanto? Fazendo as contas, é igual a 0. Tranquilo? Esses foram os dois primeiros casos. Lembrando que você consegue dividir dois números quando o número que está do outro lado é maior que a minha tabuada. E quando o número que está do outro lado, do quadradinho, eu vou chamar quadradinho, o outro número que está do outro lado do quadrado é igual à minha tabuada, tá bom? Vamos continuar com os exemplos para você já ficar bem engajado mesmo. Muito bem, seguindo com as atividades, agora teremos já um caso um pouquinho mais aprofundado. Vou te explicar da seguinte maneira. Primeiro ponto, identificamos o número que está dentro do quadradinho, que será a minha tabuada, não é isso? Então aqui é o seguinte, a quantidade de números que eu tenho dentro da minha tabuada será a mesma quantidade de números que eu irei pegar desse outro lado aqui, tá bom? Nesse outro lado eu tenho como número, que na verdade são algarismos, mas para ficar mais fácil, irei chamar apenas de números, tranquilo? Tenho o número 3, o número 7, o número 8 e o número 5. Qual desses quatro números aqui eu irei pegar primeiro? Sempre o da esquerda. Nesse caso, na divisão, sempre será o da esquerda. E qual é a sequência? Será da esquerda para a direita. Tranquilo? Então aqui é o seguinte. Novamente, tenho um número dentro do quadrado, irei pegar um número desse outro lado. Tranquilo? E aí você faz a comparação. Você se pergunta, eu consigo dividir esse número 3 com o número 5? Não. Por que não? Porque o número 3 ele é menor que o número 5. Nesse caso, o que acontece? Como o 3 não consegue dividir o número 5, ele vai pedir ajuda do número que está ao lado. Ele vai pedir ajuda do número 7. Agora, o que era 3 ficou quanto? O que era 3 agora ficou 37, certo? Ou seja, eu vou dividir o 37 com a minha tabuada, nesse caso com o número 5. 37 dividido para 5. Tranquilo? O que você faz aí? Eu vou marcar aqui rapidamente. Vou marcar aqui o 37. O que eu faço? Eu vou trabalhar com a minha tabuada do 5. Vou te colocar dois números aqui que você vai entender rapidamente. Vou pegar o primeiro. 5 vezes 7, que dá igual a 35. E 5 vezes 8, que dá igual a 40. Qual desses dois resultados eu irei utilizar? Se você lembrar, o resultado ele tem que ser aquele número que se aproxima mais a esse número que você está trabalhando. Nesse caso, estou com o número 37, não é isso? Então, qual desses dois números se aproxima do 37? Ele não pode passar, não esqueça disso. Então, o 40, ele já passou do 37, não vai me servir. Quem é que irá me servir? Será o número 35, certo? Então, esse número aqui que eu vou utilizar, não é isso? Mas, para encontrar o número 35, eu preciso multiplicar o 5 com quem? Eu preciso multiplicar o 5 com o número 7, certo? Então, o número que você multiplica, ele sempre vai ficar aqui embaixo do quadrado. 5 vezes 7, certo? E o resultado você vai escrever aonde? O resultado você vai escrever embaixo do número que você estava querendo chegar perto ou igual, nesse caso, o número 37, não é isso? Então, o 35 ele fica aqui embaixo. E aí você faz o quê? Você agora irá subtrair. Tranquilo? Vamos subtrair. Quanto que dá 7 menos 5? 7 menos 5. 7 menos 5 é igual a 2.
quanto que dá 3 menos 3? 3 menos 3 é igual a 0. Tranquilo? Agora, o que eu faço? Repara o seguinte. Toda vez que você faz uma subtração, você vai fazer o seguinte. Você sempre vai comparar esse número que você acabou de encontrar com a tua tabuada, ou seja, com o número 5. E aí você se pergunta, eu consigo dividir o 2 com o 5? Nesse caso, não. Por que não? Porque o 2 é menor que o número 5, não é isso? Aí você faz o quê? Como o 2 é menor que o 5, esse 2 ele vai pedir ajuda do número que está aqui ao lado. Nesse caso, ele vai pedir auxílio do número 8. É por isso que você desce esse número aí, tá bom? Agora, o que era 2 ficou quanto agora? O que era 2, agora ficou quanto? Agora ficou 28, tá bom? Não esquecendo que o 0 na frente de qualquer número não altera o numeral, tá bom? Ou seja, o 28, ele não altera. Certo. Agora eu consigo dividir o 28, com o número 5, não é isso? Você faz o quê? Você vai na tabuada do 5 e procura um número que, multiplicado por 5, se aproxime do 28, não é isso? Vamos fazer as contas. Tabuada do 5, número que se aproxime do 28. Vou te colocar o primeiro número aqui para você já começar a treinar. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu vou utilizar esse número? Não. Por que não? Porque se você reparar, o 30 ele já passou do 28. Não vai me servir. Eu quero que ele se aproxime o mais perto possível ou que seja igual a 28. Então não será o 30. Será quem? Nesse caso, será o 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Agora sim, repara que esse 25, ele se aproxima mais do 28. Ele não passou, tá bom? Então aí, agora vamos arrumar. O número que você multiplica, ele vai ficar aonde? Ele vai ficar embaixo da tua tabuada. O 5 vem para cá. E o resultado, ele vai para onde? O resultado 25, ele vai ficar embaixo daquele número que eu estava querendo me aproximar, nesse caso do número 28, certo? Então aqui vou escrever o número 25. Está aí. Agora com a sequência, agora iremos subtrair esses dois números. Aí já é com vocês, tá bom? Quanto que é 8 menos 5? 8 menos 5 dá 3, não é isso? 8 menos 5 dá 3. Agora, quanto que é 2 menos 2? 2 menos 2 dá 0. Aí você repara o seguinte. Toda vez que você encontra o resultado da subtração, você sempre se pergunta se esse número que você acabou de encontrar, você consegue subtrair com a tabuada, nesse caso o número 5. Aí você se pergunta, eu consigo dividir o 3 com o 5? Nesse caso não. Por que não? Porque o 3 ele é menor que o 5, não é isso? O que o 3 irá fazer? Esse 3 irá pedir ajuda do número 5, não é isso? É por isso que você sempre desce o número que está ao lado, pedindo ajuda. Então, o 3 ele está pedindo ajuda do 5. Quando eu desço o número 5, o que era 3 agora ficou quanto? Agora ficou 35. Agora sim, repara que o 35 é maior que o 5. Agora sim, eu consigo dividir, não é isso? O que você faz? Vai na tabuada do 5 e procura um número que, multiplicado por 5, se aproxime o mais perto possível do 35 ou chegue igual a 35. Não é isso? Mais uma vez, irei te colocar duas situações. Vou colocar aqui o 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Eu vou utilizar esse 40? Não. Por que não? Porque se você reparar, o 40 ele já passou do 35. Então, ele não me serve. Não é isso? Então, aqui, o 40 não irei aproveitar. Qual será esse número? Você procurando na tabuada do 5, você irá encontrar o 5 vezes 7, que nesse caso deu
35. Agora sim, eu consigo utilizar esse número? Sim, porque sim. Porque o 35, ele se aproximou até chegou a ser igual que o 35. Então ele me serve, só não pode passar, não é isso? Então está aí. Aí você identifica os números. O número que você multiplica com 5, nesse caso o número 7, ele sempre vai ficar aqui embaixo da tabuada. Lembrando que o número é a tabuada, tá? O número que está dentro do quadradinho será a minha tabuada. E aquele número que eu multiplico sempre vai ficar aqui embaixo da tabuada, ou do quadradinho, tá? De uma maneira bem simples mesmo para você entender. E o resultado, ele vai para onde? O resultado, ele vai ficar embaixo daquele número que você queria se aproximar ou ser igual a ele. Nesse caso, o número 35. Então, o 35, ele vai ficar aqui embaixo. Está aí, 35. O que se faz agora? Agora iremos subtrair. Vamos fazer as contas. Tenho 5, ou 5 menos 5, dá quanto? Dá 0. 3 menos 3 dá 0. Então, como aqui, nesse lado, não tem mais número para descer, eu já posso parar por aqui, tá bom? E lembrando que toda vez que no resultado final, na última subtração, você se depara com o resultado igual a 0, aí não tem mais condições de você prosseguir a tua divisão, tá bom? Porque se aqui fosse um número diferente de 0, aí sim você continuaria com os números decimais, que já é uma outra aula, tranquilo? Mas por enquanto aqui já está certo, tá bom? Então por aqui eu vou ficando, espero que essa aula tenha ajudado muito. Não esqueça que se você ficou com alguma dúvida, pausa o vídeo, vai com calma, tranquilo? Se você gostou desse vídeo, assiste outros aí que eu estou gravando aos poucos, para tentar ajudar essa turminha aí, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula.